As penas das aves elas são formadas por queratina, no qual tem nos répteis e nos mamíferos também. Ela serve para proteger aves e diminuir a perca de água e também para conservar o calor do corpo nos ambientes mais frios. Essas estruturas são leves, são resistentes e não atrapalham a ave a levantar o voo, ou seja, não atrapalha a ave a voar. E também tem a superfície aerodinâmica, que também ajuda a ave a manter-se no ar. O pelo das aves são secos e sem glândulas, tirando a glândula uropigiana, que produz uma secreção oleosa, no qual com o bico a ave pega essa secreção e passa para as penas, impedindo que ela absorva a água e fique encharcada. Por isso o exemplo da galinha. Se você jogar água na galinha, você vê que a galinha ela não se encharca, pois a água não penetra na pele dela. Por conta disso, a água ela conduz bem o calor e pode diminuir o isolamento térmico do animal. E tem as aves aquáticas, que utilizam a glândula uropigiana para flutuar-se na água. Aí nessas aves, as escamas, as penas, as pernas, o bico e as garras corneais. Os ossos são leves e flexíveis e favorecem as aves na hora do voo. Esses ossos são chamados de ossos pneumáticos. Embora as aves sejam leves, elas também têm uma boa sustentação, graças à soldadura que tem entre os seus ossos, que é chamada de acilose ou aquilose. Por isso, há essa resistência aos esforços de voo. Ou seja, elas podem se esforçar para voar, que os ossos delas vão aguentar a pressão. E o osso interno é bem desenvolvido, com uma expansão chamada quilha ou carena, no qual proporciona uma força muscular peitoral, responsável pelo movimento das asas. Ou seja, quanto maior a força que elas têm, mais ela pode voar. Os olhos são protegidos pela membrana nictitante, que impede a penetração de poeira ou fumaça quando as aves estão voando. Nutrição das aves. A alimentação das aves varia conforme a espécie. Geralmente, elas se alimentam de sementes, frutas, insetos ou vertebrados, ou até mesmo de outras aves e restos de animais. Muitas aves mantêm uma dieta mista. Algumas espécies se alimentam de néctar, gerando a polinização das plantas, como o beija-flor. Há outras que, ao se alimentarem de frutas, contribuem para a disseminação das aves, como a gralha azul. As aves têm ausência de dentes. Isso impede que elas triturem os alimentos antes de engolirem. Essa função é da moela, de triturar os alimentos. A função de triturar os alimentos é da moela. As aves elas não possuem dentes porque é uma adaptação para voo. O alimento é ingerido pelo bico corneal, que varia de ave. A diferença dos bicos ajuda na convivência dessas aves. Por isso, é fácil encontrar vários tipos de aves no mesmo local. Em muitas aves existe uma dilatação no esôfago, que é o papo. O papo é onde, aqui ó, bem aqui, ele guarda o alimento, pode levar para o seu filhote. O papo, ele amolece o alimento. E aí ele pode guardar esse alimento até chegar no seu filhote. As aves também possuem fígado, pâncreas, glândulas salivares, o intestino que termina na cloaca. Respiração e circulação. Primeiro eu vou falar da respiração. As aves são endotérmicas, isto é, dependem da temperatura corporal, à custa do calor produzido pelo próprio corpo delas. Isso depende de um sistema respiratório bem eficiente, que faz uma troca de gases muito rápida. A respiração das aves é pulmonar. A traqueia divide-se em dois brônquios, que no interior se dividem em dois tubos finos. O nome desses tubos finos é parabrônquios, onde saem pequenas projeções, chamadas capilares aéreos. O oxigênio do ar
passa desses capilares para a região sanguínea da ave, e o sangue com gás carbônico fica oxigenado. No caso do gás carbônico, o processo é inverso. Na traqueia, há uma bolsa chamada siringe, que é responsável pelo grito e o canto das aves. Os sons servem para atrair o companheiro, marcar território e até avisar os companheiros de mesma espécie de algum perigo. O pulmão possui sacos aéreos, que são uma extensão desse órgão. Eles ficam localizados na parte superior e na inferior da ave. Além de ventilar o pulmão e diminuir a densidade do corpo, os sacos aéreos também funcionam como uma espécie de refrigeração para a ave, pois o consumo de energia durante o voo deixa o corpo da ave muito quente. Circulação. A ave possui um coração com 4 cavidades. Isso significa que a circulação é dupla e completa. Essas características estão ligadas às adaptações do organismo ao voo e à endotermia, pois são duas funções orgânicas que necessitam de muita energia. E para a produção de energia é necessário uma boa oxigenação do corpo, além de alimentação. No caso, isso é possível se a concentração desse gás no sangue for bem alta. Excremento e coordenação motora. As aves não possuem bexiga urinária, e os rins produzem ácido úrico em forma de pasta branca que é eliminada junto com as fezes. Isso é mais uma adaptação para o voo, pois evita o acúmulo de peso. O encéfalo é mais desenvolvido do que o dos répteis, principalmente o cerebelo e as partes do cérebro que coordenam o movimento. O sistema nervoso é constituído por 12 nervos cranianos. Os sentidos da visão e da audição são bem desenvolvidos. Os olhos são protegidos por uma membrana nictante que evita o ressecamento e a entrada de sujeira. O olfato não costuma ser aguçado, já que ele é de mais importância para animais terrestres. Bom, agora eu vou falar sobre o controle de temperatura. As aves mantêm a temperatura entre 40 e 42 graus Celsius, mantendo, deixando ou retendo o calor do seu corpo. A produção de mais calor é feita através da capacidade de oxidação do alimento. O isolamento térmico por meio de um líquido subcutâneo também ajuda a manutenção da temperatura. A perda de calor está relacionada à espessura das penas. Quando está frio, as penas arrepiam, aumentando a isolação térmica. Quando está quente, as penas colam no corpo, diminuindo a área de isolamento. Graças à endotermia, as aves não precisam se aquecer no sol, mas isso consome bastante alimento e oxigênio. Então, se for em uma área que tem pouco alimento, isso prejudicia. Reprodução das aves. As aves possuem sexos separados, ou seja, macho e fêmea. O macho possui 2 testículos, dos quais saem os ductos deferentes. Estes desembocam na cloaca. A cloaca seria uma espécie de tubo genital e urinário das aves. Algumas espécies possuem fêmeas, como é o caso do avestruz. Nas fêmeas, o óvulo e o oviduto direito, em geral, são atrofiados, e o esquerdo aumenta de tamanho durante o período reprodutivo. O óvulo possui casca e clara e é produzido nas glândulas do oviduto. Este é colocado para fora pela cloaca. As aves são ovíparas e possuem o desenvolvimento direto, ou seja, o jovem possui as mesmas características do adulto, só que menos desenvolvido. O ovo é composto de casca e anexo. Estes protegem e alimentam o embrião, além de secretar suas excretas. Isso permite o seu desenvolvimento no ambiente terrestre. Após a postura, ocorre o período de incubação, em que a mãe mantém o ovo a uma temperatura adequada ao desenvolvimento do embrião. Quando este atinge determinado tamanho, o ovo eclode. O filhote é cuidado, alimentado, protegido por seus pais até atingir determinado tamanho. Classificações das aves. As cicuciformes são aves que vivem em água doce,
onde suas características são bicos, membros posteriores e pescoços longos. Um exemplo é a garça azul, que ela mede cerca de 50 cm de comprimento. A anseriforme, elas são aves aquáticas. Um exemplo é o pato do mato, que mede cerca de 85 cm de comprimento. As esfendiciforme, elas são incapazes de voar, pois suas asas não têm plumas. Um exemplo é o pinguim, que mede cerca de 75 cm a 90 de altura. A columbiforme é o pombo, um exemplo dele. As reiformes são aves que possuem pescoço e pernas alongados e finos. Além disso, essas aves elas não voam. E atualmente nós contamos somente com a ema, o avestruz e o nando de Darwin nessa classificação. As piscicaciformes são aves que possuem mais de 360 espécies e 80 gêneros. Essas aves, elas são aves coloridas. Algumas têm a capacidade de imitar a fala humana, mas uma característica geral de todas é que elas possuem o bico encurvado, onde a mandíbula superior se recurva sobre a inferior. Essas aves são aves muito conhecidas. Exemplos delas são o papagaio, o periquito, a arara, a calopsita e afins. As passeriformes são aves que têm a capacidade de se empoleirar e algumas também cantam. Essas aves possuem mais de 5.400 espécies na natureza. E uma característica marcante delas são as patas, onde elas possuem 3 dedos virados para frente e um dedo virado para trás. Além disso, existem as estrigiformes, que são aves de rapina noturnas. Essas aves são conhecidas por serem excelentes caçadoras, pois elas têm os olhos aguçados e são capazes de realizar movimentos rápidos. Além disso, elas também conseguem virar a cabeça até 270 graus e voar silenciosamente. Um exemplo delas é a coruja. As aves devem ter surgido de grupos de dinossauros carnívoros e com penas, e bípedes, que foi se originando ao longo da era do Mesozoico. As semelhanças entre elas são tantas que os cientistas consideram elas como dinossauros avianos.